Salve, salve, meu guerreiro! Seja muito bem-vindo mais uma semana. Nossa Liga da Gramática, eu, você e eu, nós e a nossa Liga da Gramática. Para o quê? Aprendermos como estudar para concurso público, como passar em nossa meta de concurso público. Muito obrigada por estar aqui, se você está aqui, ou alguém te indicou, ou você já me conhecia, ou você está aqui se aventurando e falando, meu Deus, quem é essa doida? Mas, acredite, isso vai funcionar. Confie na técnica, confie nesse método de estudo que ele funciona. Assim como eu passei, mais de milhares de alunos também já passaram em concurso público utilizando esse ensinamento que eu passo para vocês, tá? Aos pouquinhos eu vou passando o que eu consigo e o que eu posso para vocês. Então vamos lá, mais uma aulinha. Continuo. Semana passada eu estava com sinusite? Pois continuo com sinusite. Hoje acho que eu tô pior. Não estou com tosse, estou um pouco rouca ainda. Não tô com tosse, não tossi. Não, mas não tô com crise de tosse. Mas eu tô com muita enxaqueca e muita falta de ar. Mas a meta é passar no concurso, então a gente tá aqui para isso. Vamos lá então? E eu amo essa logo. Eu gosto mais dessa logo aqui, dessa camiseta, do que a outra. Tanto que eu uso mais esse modelo. Então vamos. Deixa que eu puxei aqui e fiquei torta. Aí. O que nós vamos fazer hoje? Lembra que eu tinha falado para vocês algumas aulas atrás que eu ia apresentar os editais. E aí vamos entender o que eu preciso estudar. Porque qual é o grande problema hoje? O que desmotiva, o que deixa muita gente parar, faz, né, com que muita gente pare de estudar. Você pega aquele edital imenso, aí você compra um curso e vem 5.000 páginas num PDF, ou 50, 60 mil aulas. É muito conteúdo. Então vamos estudar só o que cai pra gente. Tá? Então eu tô gravando para vocês aí matriz de gramática, inclusive hoje eu vou gravar mais 4 ou 5 aulas, e para colocar lá no Gramática do Zero, mas você vai pegar esse roteiro. Meu foco é Banca CESP, certo? Então vamos lá, vamos centralizar aqui. Meu foco é Banca CESP, o seu, né, no caso. Se o seu foco é Banca CESP, você vai pegar esse material que eu vou passar para você agora, você vai lá na matriz e vai selecionar apenas o que eu vou apresentar para vocês. O que não faz parte disso aqui, você pula. A menos que, nossa, não consegui entender este conteúdo. Aí eu vou falar para você, olha, volta para tal conteúdo X. Beleza? Então isso eu vou fazer para vocês agora. A próxima aula que eu vou gravar aqui na semanal vai ser, eu acho que infelização, que eu até vou citar aqui. Propaganda de graça. Gente, essa água é muito gostosa, é água com gás saborizada. Acho que Cristal é da Coca. A propaganda de graça aqui é da Coca. Tinha que ser, né, pra ser boa. Mas pensa num negocinho gostoso. Enfim. Aí, se o seu edital é FGV, eu vou fazer aqui vários editais, tá? Ao longo das nossas semanas, vou trazendo aqui para vocês várias aulas e vou pontuando para vocês onde vai estar esse conteúdo, beleza? Então, vamos começar pra gente não perder tempo. O negócio desandou aqui. Pronto. Ai, filho de Deus. Aí. Olha, todos esses tópicos que eu marquei aqui para vocês, quando você pegar o seu edital, vai estar assim, ó, numerado. E aí o tópico, tá? Então, isso que estiver em vermelho vai estar aí no seu material exclusivo. Ó, isso que vai estar assim pontuado em vermelho é exatamente o que está no seu edital, tá bom? E aí, eu trouxe para vocês um item por item separado e como é que a gente vai estudar e o que é que a gente tem que saber, tá bom? Então vamos lá. Compreensão e interpretação de textos e gêneros variados. Então, quando ele diz para você compreensão e interpretação de textos, essa parte aqui, ó, vamos fingir que a gente não viu. Compreensão e interpretação de textos. Então, o que ele trouxer para você de texto, eu tenho que saber interpretar e compreender. E quando ele põe gêneros e textos variados, é porque ele pode trazer um poema, ele pode trazer
uma narração. Tô arrumando um anel no meu dedo do pé. Se usa anel no dedo do pé, uso. Não vai aparecer. Olha lá. Um anel. Aí tem horas que ele aperta, eu tenho que arrumar. Estamos em casa, né? Você está na minha casa, seja muito bem-vindo ao meu cantinho. Ali, ó, viagens. Esse daqui foi Porto de Galinhas. Esse aqui, Bai Paraguai. Esse quadro aqui, a pessoa aqui no meio da aula, ela para, né? Isso aqui é a minha tatuagem, é o decalque da tatuagem, que chama, né? Quando ele faz o primeiro desenho. É o quadro aqui. Rio de Janeiro, é óbvio, né? Que é Rio de Janeiro. Isso aqui, Porto Velho. Cadê? Porto Velho. Oxi, não consigo. Lá, Porto Velho, Mapa Mundi aqui. Mapa Mundi, Porto Velho. E o restante eu não lembro. E esse Minion aqui é de 1900 e bolinha meu. Esse Minion aqui. Ele é uma caixinha de som. Só que eu nem sei se funciona mais. Mas você colocava pendrive nele e ele era uma caixinha de som. Tipo o JBL. Era bem legalzinho. Não lembro se tem Bluetooth. Também por muitos anos que eu tenho. Acho que nem existia Bluetooth quando eu comprei esse negócio. Beleza, vamos lá? Voltando para a nossa aula, então. Então, esses gêneros variados, você vê que a pessoa tem TDAH? Eu estava falando disso, desci para falar do meu anel, de repente estava falando daqui de cima. É foda, mas foco. Vamos voltar? Compreensão e interpretação de texto, quando ele diz gêneros variados, não é tipologia textual. É outra coisa. Ele está dizendo que eu tenho que saber interpretar qualquer tipo de texto que ele colocar. Se ele trouxer um texto jornalístico, uma carta ao leitor, o que ele trouxer, eu tenho que saber fazer a compreensão e interpretação de texto. Então, o que estudar? Ainda não está na plataforma, porque a plataforma é nova, eu não dou conta de gravar todas as aulas assim, né? Mesmo porque acabei ficando doente, tem 10 dias que eu quase não gravo. Mas vai ter um curso só de interpretação e compreensão de texto, e aí você vai precisar estudar isso para ficar ninja, tá? Mas o que é compreensão e interpretação de texto? Primeiro, compreensão e interpretação de texto a gente só treina fazendo mesmo questões de interpretação de texto. Então é muito importante que você faça muita interpretação de texto e muita leitura. O que é um texto, minha gente? E é importante a gente ter essa noção para fazer a interpretação de texto. O texto, a palavra texto vem do latim e significa tecido entrelaçado. Então, o que é que significa? E a gramática é muito isso. Então, a gramática e o texto, de modo geral, é um conteúdo dependendo do outro, ele está todo entrelaçado. Quando eu vou estudar artigo, por exemplo, eu sei que artigo acompanha substantivo, só que eu ainda não estudei o substantivo. Então, como é que eu vou entender o artigo que está aqui se o substantivo está aqui? Então, eu tenho que fazer todo esse traçado, toda essa trama para eu começar a entender o que é o assunto do um todo. Então, o meu texto é um conjunto de signos que estão entrelaçados. O que são signos? São significados, tá? Não é signo do horóscopo, não. Compreensão é aquilo que está explícito, é aquilo que está expresso. Então, eu tenho lá um texto, a gente vai ver isso na sequência, e está escrito claro. Né? O autor, aí a minha pergunta vai vir iniciada assim, ó. De acordo com o texto, segundo o autor, com base no texto. Então, isso aqui, ó, são introduções do seu enunciado para algo que está claro no texto. E eu não preciso do meu conhecimento de mundo, buscar lá no fundo do meu útero para eu entender o que está escrito. Basta ler que vai estar claro lá no texto. E interpretação já são as entrelinhas, aquilo que está subjulgado, aquilo que está subentendido, aquilo que está subscrito, abaixo. Então eu tenho que ler nas entrelinhas para eu compreender aquilo. E geralmente a sua questão, a introdução do seu enunciado vem. O seu enunciado vem com infere-se, depreende-se, deduz-se, conclui-se. É possível inferir, é possível concluir. É assim que vai estar no seu texto. E o que eu preciso estudar, de fato, para conseguir fazer interpretação de texto? Vocês vão ver
que eu vou abordar isso ao longo de todas as nossas aulas, nossos cursos de modo geral. Vou estar sempre falando disso. Conjunções, pronomes e preposições. São fatores de coesão que é muito importante que estejam presentes no seu estudo. Então, para entender interpretação de texto, nós temos dois tipos de coesão. A lexical, que faz parte do vocabulário. Então, eu tenho que dominar o vocabulário para eu conseguir fazer a interpretação de texto. Porque às vezes vai sair uma palavra ali que você nunca viu na vida. Como é que eu vou interpretar algo que eu nunca vi na vida? Então, por isso que é importante o vocabulário. Lexical é o campo vocabulário, o campo de referenciação, o campo de significação das palavras. Então, quando eu falo de interpretação de texto por meio da coesão lexical, eu tenho que saber explorar o vocábulo, os vocabulários e os significados, tá? E o outro, isso aqui não é aula de interpretação de texto, estou dizendo o que é que você tem que estudar. Então, o que é que você tem que estudar para você fazer a interpretação de texto? Vocabulário e as várias opções de substituição de palavra. Por exemplo, ele está internado, ele está no hospital. Então, quando eu digo ele está no hospital, eu consigo entender talvez que ele esteja internado. Tem o mesmo significado semântico? Não, porque ele pode estar no hospital acompanhando alguém. Então, eu tenho que analisar o contexto. Então, esse tipo de coisa que você precisa estudar para a interpretação de texto. E outra muito importante, que é a coesão gramatical. Coesão por meio da substituição de palavra e a coesão por meio dos recursos gramaticais. Quais são os recursos gramaticais que fazem isso? Pronomes, numerais, advérbios pronominais. Professor, o que é isso aqui? Eu não lembro. Então pula. Tá? Ainda não chegamos nisso. Conjunções hoje, com o ensino que você tem hoje. O que é muito importante? Esses três. Conjunção, preposição, pronome e locuções. Quais são as locuções? Locuções prepositivas, locuções conjuntivas, qualquer locução. Locução verbal, tá? Então, todas as nossas locuções são importantes para isso. Por quê? Eu vou mostrar isso na sequência. Lembre, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Senão a gente vai ficar voltando muito, tá? Como cai na prova? Tem um texto aí que nem precisava ter colocado inteiro. Olha só. No texto, o autor defende que o pensamento racional e o pensamento religioso estiveram relacionados. Então, olha só, o autor defende. Se o autor defende, isso vai estar claro no texto. Professora, e se eu não souber que isso está claro? De todo jeito, você vai ter que ler, tá? Então, uma parte aqui, ó, olha que bacana. Está aqui, ó. A Igreja Católica até hoje considera que os restos mortais dos santos são valiosas relíquias religiosas. Então, o racional é o resto mortal. O religioso está relacionado a isso. São relíquias religiosas. E eu tenho outros pontos aqui, por exemplo. Ó, impulsionado pelos afetos positivos e negativos em relação aos mortos. Afeto é algo emocional, mas também pode ser considerado algo racional. Então, todo o nosso texto, se você analisar aí, ele vai estar falando sobre isso. E, em especial, este trecho aqui responde a nossa primeira pergunta, então ela está correta. Tá? Então, eu vou precisar fazer esse tipo de análise. Deixa eu ver onde é que está a resposta desse segundo. Eu não marquei a resposta, eu não lembro. Conforme o texto, olha, se é conforme o texto, é compreensão. Então, é algo que está claro, conforme o texto. Ele não está falando infere-se, é possível compreender, é possível inferir, é possível analisar. Não, ele está dizendo que está ali. Então, eu vou voltar e vou procurar. A explicação para o caráter casual
do papel da memória dos mortos na cultura é o fato de esse aspecto cultural decorrer de algo emocional. Ó, já está aqui, ó. O papel fundante da memória dos mortos para o desenvolvimento da cultura teve algo acidental, pois o mecanismo poderoso para a propagação dos hábitos, das ideias, do comportamento foi o afeto. Afeto, algo emocional. E o restante, algo racional. Aí tem mais um texto que responde, que daí enfatiza. Deixa eu achar aqui. Olha, e aí a gente finaliza. Qual que é o foco? O caráter da memória dos mortos na cultura é o fato de esse aspecto cultural decorrer de algo emocional. Deixa eu achar aqui que eu já perdi. O que eu desci, eu já me perdi. Agora eu não consigo achar. Aqui. Desculpa, gente. Vai ser o tempo todo, tá? Foi a memória das técnicas e dos conhecimentos carregados pelos avós que transformou esse processo em algo adaptativo. Então, ao longo da história, as pessoas vão trazendo as memórias e isso se transformou em algo adaptativo e isso se transformou numa cultura. Então, por que é emocional? Porque está ligado a algo que foi carregado pelos avós e foi carregado ao longo do tempo, tá? Então, se transformou em um verdadeiro círculo virtuoso simbólico, tá? E aí, para finalizar, não é exagero dizer, vou até colocar em vermelho. E aqui finaliza a ideia, ó. Não é exagero dizer que o motor, então o papel fundamental da explosão cultural foi a saudade. Saudade é o quê? Afeto. Ó, algo emocional. Então, saudade é algo emocional. Então, a cultura foi levada pela saudade. Fechou? Fechou. Então, é isso que a gente tem que fazer. E outra forma de interpretação de texto, que é muito importante, por isso que eu falei aqui, ó, que é que você precisa estudar referência gramatical e vocabulário. Por que vocabulário? Porque nós vimos aqui, ó, saudade dos mortos. Beleza? Algo emocional. Não é uma troca, é um léxico, é vocabulário. Saudade é algo emocional. Então eu tenho que entender o vocabulário para fazer a interpretação de texto. Então um aí a gente já matou. E o outro que eu disse? Coesão gramatical. A gramática dentro da interpretação e ela vai ser utilizada de forma muito presente e está aqui, ó, a prova disso. Tudo isso na mesma prova, tá? Esses 3 textos são de uma prova só e é agora de 2023. Acho que foi uma das últimas provas da Banca CESP, inclusive. A locução verbal. Foram sendo apreendidos. Indica que o aprendizado levou tempo. Não vou nem voltar no texto, tá? Quando eu tenho aqui, ó. Quando eu tenho aqui sendo, o que é que eu tenho? Gerúndio. O que significa um termo no gerúndio? Uma ação em processo. Se é uma ação em processo, significa que essa ação não acabou, certo? Certo. Uma ação em processo é algo que não acabou. Por exemplo, estou estudando. Estava estudando. Eu tenho a ideia de que essa ação durou bastante tempo. Estudando, amando, fazendo, sendo. Significa que essa ação está sendo realizada ou, se acabou, ela durou muito tempo. E aí, junto com essa ação, eu tenho um outro verbo aqui, que está no particípio.
Se está no particípio, particípio é uma ação acabada. Então, é uma ação que encerrou. Se eu juntei uma ação em progresso com uma ação que acabou, significa que ela acabou, mas durou muito tempo. Então, indica que o aprendizado levou um tempo. Correto. Gramática, não preciso nem voltar no tempo. A gramática sendo utilizada dentro da interpretação do texto. Quando a gente volta no texto, a gente vê que é isso mesmo. Não sei nem onde é que tá. Vamos voltar lá só para você olhar. Último período do segundo parágrafo. Aqui, ó. Causas e efeitos foram aprendidos pela corroboração ou não da eficácia. Então, ó, ainda que apoiado em coincidências, que é a parte mais racional, ou superstições, emoções, de todos os tipos, sua crença foi o embrião. O que é a crença? A crença sobre a morte. Da nossa racionalidade. Causas e efeitos foram aprendidos pela confirmação. Ó, corroboração é confirmação. Por isso que é importante a gente entender de vocabulário. Confirmação ou não dos símbolos religiosos. Então ele está dizendo aqui, ó, demorou um tempo para ser confirmado esse tipo de aprendizado. E aí está a nossa gramática. Por isso que é importante a gramática. Beleza? Beleza. 2. Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. Então, o que é que eu tenho que estudar? Aqui eu não vou passar para vocês, só vou dar o exemplo. Eu tenho que estudar o que é narração, eu tenho que estudar o que é descrição, argumentação, exposição e injunção. Eu tenho de estudar. E isso está dentro de que tópico? E isso já está gravado. Vá lá na parte da gramatical que já está pronta. Tipologia textual. Isso já está gravado. Pode voltar lá que já tem aula disso. Tá? Então não vou falar sobre isso aqui. Tipologia textual. Tenho que saber. E é conceito, tá? Não é muita interpretação, não tem nada. É preto no branco. É ou não é. É meio que matemático isso aqui. São 2 ou 3 aulinhas, é muito rápido, dá 1 hora de aula. Pode... Oi, gente! Oi, gente! Dá oi pras pessoas! Vai lá. Ai, me arranhou, porque eu fui jogar ele assim, tava longe. Que eu coloquei uma lâmpada bem onde ele sobe para ir pra caminha dele. Então, volte que está lá. Tipos que caem na prova. Então, vamos lá. Olha como que é simples, eu coloquei só uma questão. E é desse jeito que vai cair, sem segredo. No texto predomina a tipologia descritiva, o que se confirma pela exposição de dados empíricos. Olha, quando ele traz esse tipo de informação aqui, é só para te enganar. O que você tem que olhar é isso aqui. Predomina descritiva ou não predomina descritiva. Simples assim. E aí você vai olhar o texto e vai ver que ele é um texto informativo. Só está informando, tá? Então assista lá na aula e descubra o que é descritivo e informativo, tá bom? Isso aqui é preto no branco, não tem segredo. Ortografia, e aqui a gente vai delimitar o seu estudo. Tá? A banca CESP não cobra conceitos de ortografia, então a gente não precisa sofrer com isso. A acentuação a gente tem que estudar para não errar na hora de fazer a nossa acentuação. Eu tenho que entender por que a palavra leva ou não leva acento. Mas você não precisa decorar os conceitos, porque não vai cair na sua prova. Por exemplo, a palavra X, a palavra memorável, recebeu acento porque é uma paroxítona terminada em L. 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 Sim ou não? Eu não preciso desse tipo de conteúdo. No passado caía, hoje não cai mais, tá? Mas eu preciso saber para eu não escrever a palavra errada. Então não sofra com esse tipo de conteúdo. Uso das letras, não estude. Por que é C cedilha, por que é T? Não estude. Tá? Banca CESP não precisa. Como é que você vai saber se a palavra é escrita com S, com 2 S, com C cedilha, com SC? Não. SC. Lendo a palavra e prestando atenção. Você vai descobrir que exceção é escrita assim porque você leu e decorou que é assim. Mas não porque tem uma regra. Porque tem mais exceções do que regra. Tá? Então, não estude esse conteúdo que é perda de tempo para você, sem contar que é um conteúdo chato pra porra.
Hifenização é a nossa próxima aula semanal. Isso eu quero que você estude mais para você saber escrever a palavra. E eu vou dar uma aula tão pontual que você não vai sofrer, tá? Mas, ficar estudando aquele... Não estude também. Estude a próxima aula que a gente vai ter sem sofrimento, tá? Porque não cai para a banca CESP as regras de hifenização. Separação silábica também aprenda a separar só para você. Não aprenda o conteúdo excessivo, porque isso não cai em banca CESP. Não estudar fonologia, não estudar conceitos de por que uma palavra é substantivo, por que substantivo epiceno, substantivo de comum de dois gêneros, substantivo comum, não precisa, tá? Graus de adjetivo, grau, não precisa estudar esse tipo de coisa. Que banca CESP não cobra. Você tem que saber identificar um substantivo para você não usar substantivo no lugar de um adjetivo, por exemplo. Mas se matar com esse conteúdo decorando, sofrendo, fazendo cartazes, o que é um substantivo epiceno? Não. Tá? Então não precisa. Orações reduzidas. Também não precisa estudar. Porque nós não temos as substituições na sua banca. No máximo uma reescrita, que aí eu vou passar isso para você mais para frente, que é quando eu tenho preciso estudar e eu vou fazer preciso que estude. Só isso aqui que cai de orações reduzidas em banca CESP, que é quando eu tenho uma oração reduzida de infinitivo e eu vou usar um que para desenvolver essa oração. Então já faça um asterisco aí no seu material para quando entrar oração reduzida. Para quando entrar oração reduzida, a única coisa que você vai estudar é oração reduzida de infinitivo. Infinitivo. Somente isso. Somente isso que cai na banca CESP. E os conceitos, né, as questões específicas de morfologia não caem, tá? Então, formação de palavra. Isso aqui eu já confundi, ó. Formação de palavra é quando uma palavra é por derivação, por uma palavra é por composição, quando uma palavra é de justaposição. Meu, justaposição, nunca ouvi isso. Não precisa ouvir. Não vai cair para você. Justaposição. Justaposição. Ou aglutinação. Aglutinação. São termos que você não precisa saber o que são. Para você não cair. Tá? Então, vamos evitar obesidade mental. E aqui é aquelas específicas que eu falei dos conceitos de morfologia. Que também não caem. Domínios e mecanismos de coesão. O que estudar nesse tópico? Então, nesse tópico, nós temos 2 tópicos, que é o emprego das referenciações, substituição, repetição, conectores e outros elementos. Emprego dos tempos e modos verbais. Então, o que estudar para este item? Conjunção, pronomes e vozes verbais. Então, para esse tópico 4 do seu edital Banca CESP, é conjunção, pronome e vozes verbais. Beleza? Vamos ver como é que cai. Estariam mantidas as relações de coesão, ó, tá vendo? Ó? É o item 4. De coesão estabelecidas entre o segundo e o terceiro períodos do 4º parágrafo, caso fosse substituído o vocábulo eles por os médicos. Lembra que eu falei? Substituição de termos, elementos lexicais. Aqui, na verdade, acaba entrando como elementos coesivos, né? Mas, enfim. Olha, música e poesia estimulam áreas parecidas do lado direito do cérebro. A constatação é de que neurologistas, fiquem ligados, neurologistas da Universidade de Exeter, na Inglaterra, para chegar a essa conclusão, eles quem? Quem realizaram experimentos? Os neurologistas. Então, se a banca perguntasse para você o referente do termo eles, o referente, se a banca te perguntasse o referente de eles é neurologistas. Só que neurologista não é uma especialidade médica? Sim. Então, eu posso substituir eles por os médicos? Pode, sem problema nenhum. Tá? Então, é importante neste tópico a gente saber fazer esse tipo de relação. Por isso que é importante pronome, conjunção e vozes verbais.
No último período do penúltimo parágrafo, o vocábulo estes tem a finalidade de evidenciar o termo retomado por essa forma pronominal é participantes. Então, quem é o referente? Isso a banca está te perguntando agora. Quem é o referente de estes? Vamos ler. Depois que a equipe... Começa aqui, ó. Depois, a equipe analisou os dados reunidos e constatou que os músculos dos participantes consumiam menos energias quanto estes se exercitavam ouvindo música. Então, exercitando, ouvindo música. Quem exercitava ouvindo música? Os participantes. Então, este é o nosso referente. Primeiro, já vou passar um macete aqui para vocês. Estes, sempre que você tiver mais de um referente, este se refere ao mais próximo. Então, eu tenho outros, ó. Tenho músculo, tenho dados, tenho equipe, tenho vários referentes aqui, vários termos. Mas quem ele se refere? Ao último, que é participantes consumiam. Beleza? Então, sim, está certo aqui. Tópico 5. Agora, morfossintaxe. Agora a gente chora, porque agora tem conteúdo pra cacete, tá? Então, domínio da estrutura morfossintática. O que entra em morfossintática? Morfologia, mas não é o conceito. O que é substantivo? O que é substantivo epiceno? O que é grau de adjetivo? Identifique o grau do adjetivo. Não é o conceito, é o uso. O uso prático da classe gramatical. O que é classe gramatical? São aquelas 10 classes que nós temos. Verbo, pronome, adjetivo, advérbio, artigo, interjeição. Interjeição não cai para vocês. Numeral não cai para vocês. Para vocês são só 8 classes. Então, estude as 8 classes sem numeral e sem interjeição. Essas duas classes aqui você não precisa sofrer. Só dá uma batida de olho para saber o que é, porque não cai para vocês. Caem só 8 classes, tá bom? Isso aqui é muito importante, que já faz parte da conjunção. Porque é a conjunção que divide as orações, tá? E também o pronome. Pronome relativo. São eles que dividem as orações em coordenada e subordinada. Eu tenho que saber a diferença de coordenada e subordinada. Vou também gravar uma aula. Sabe aquela parte que nós temos aí na gramática? Fuça aí no curso. Que está escrito assim, gramática por partes, gramática por módulo, alguma coisa assim. Tem 2 aulas gravadas, que é pontuação e crase. Assista que vai fazer parte disso aqui para você. Já está o pedacinho. Vou colocar lá hífen, vai estar aqui na semana que vem, hífen, e vou colocar lá também o hífen. E vou gravar uma disso aqui, ó, tá? Separadinha. Então, você vai direto nela. Pontuação, já tá lá, vai lá assistir. Concordância verbal, regência verbal. Regência verbal, gente, o modo mais fácil de estudar regência verbal é a coisa mais simples do mundo. Primeiro que você vai ter que decorar algumas específicas. Mas outra é usar o seu instinto. E fazer a perguntinha assim, ó. Quem é diferente? Quem é diferente? É diferente? E aí vai aparecer uma preposição aqui, tá? E vai aparecer uma preposição aqui. Qual é a preposição que vai aparecer? É a regência do termo. E isso vale para praticamente tudo. Uma ou outra, como o verbo assistir, isso. Como o verbo assistir, que tem mais de uma regência. Mas, de modo geral, somente fazer essa perguntinha já aparece, ó. Quem é diferente? É diferente de. Aí eu venho sempre com o quem. Quem? Quem gosta, gosta de. Quem fala, fala sobre. O verbo falar é um cão, porque o verbo falar cabe todas as preposições. Quem fala, fala de. Quem fala, fala para. Quem fala, fala sobre. Quem fala, fala com. Quem fala, fala para. Acho que já foi o para. Ele cabe todas as preposições. Mas, de modo geral, você vai usar esse macetinho. Quem fala, fala de. Quem tem, tem algo.
Então, se não aparecer nada aqui, significa que a regência não tem preposição, tá? Então, usa esse macetinho. E aquilo que não couber aqui, nós temos algumas, por exemplo, o verbo informar, o verbo assistir, o verbo visar, ele tem mais de uma regência. Aí esses você dá uma estudada. Mas, de modo geral, só esse macete resolve. Sinal indicativo de crase tem lá no macetinho nosso, por módulo, ó. Tem aula no módulo em partes. Colocação pronominal. Então, isso aqui, gente, é a parte maior que você tem que estudar da gramática, tá? Classes gramaticais sem ser o conceito, mas o uso. Coordenação, então, período gramatical, isso aqui vai estar na gramática, deixa eu apagar aqui, ó. Isso aqui vai estar na gramática, ainda não gravei. Vou tentar gravar separadinho e colocar lá no módulo. Período, tá? Período gramatical. Isso aqui já tem lá no gramática por partes. Isso aqui já tem, ó. Esses dois aqui já tem no gramática por partes. Concordância verbal e nominal. Regência verbal. O máximo que você puder aí decorar. E o restante usa esse macete que eu te passei. E colocação pronominal. Também vou tentar fazer uma aula por partes disso. Vamos ver como é que cai. O segmento com o amor pelos mortos exprime causa. Então vamos ver. Com o amor pelos mortos, olha, isso aqui você vai aprender em períodos. Tá? Conjunção em períodos. Com o amor pelos mortos surgiu também o medo. Opa, é uma causa? A causa de ter medo. O que é causa? Causa vai ser a razão de alguma coisa existir. A razão de existência de algo. A razão de existência. O medo existe por causa do amor? Não. Que relação que eu tenho aqui? Eu tenho uma relação de um embora. Olha só. Embora tenha amor, há também... Vou escrever bonitinho, né? Que tá muito bagunçado. Embora tenha amor, há o medo. Não é essa a ideia? Com o amor pelos mortos surgiu também o medo. Não é a razão de existência o medo, o amor. O que existe é, embora eu tenha amor, eu ainda tenho medo, tá? Então, aqui está errado. Professora, eu não entendi. Por isso que você tem que estudar conjunção, tá? Período. Porque é compreendendo o significado das conjunções que você começa a compreender isso aqui. Hoje a gente está não fazendo aula. Hoje a gente está pontuando o que eu quero que você estude. E o grosso que você vai estudar é isso aqui. Tá? O grosso é isso aqui. Mais uma. No segundo período, com a maior parte das distrações é causada pela... Como a maior parte das distrações é causada pela adição. Expressa uma relação de subsequente circunstância de comparação. Toda vez que a banca perguntar para você o termo tal é uma comparação, você vai utilizar uma conjunção de comparação, uma locução, na verdade. O assim como. Você vai substituir aquilo que tem lá por um assim como e vai ver se dá certo. Olha só, a empresa Foco Will desenvolve músicas que estimulam a concentração de quem as escuta. Segundo a empresa, assim como a maior parte das distrações é causada pela audição. Teve sentido? Ficou totalmente sem noção. Então, como a maior parte das distrações é causada pela adição, ouvir a trilha sonora pode potencializar. Isso aqui, ó, é um porquê. Esse como tem a ideia de porquê. Veja, porque a maior parte das distrações é causada pela adição, ouvir música pode potencializar a capacidade. Não deu certo o sentido? Deu. Por isso que você tem que estudar. Então, isso aqui é uma causa. Ele é a causa e não comparação. Bora estudar conjunção. Reescrita. O que é que eu tenho que estudar na reescrita? De novo, conjunção, pronome, vocabulário, colocação pronominal, crase e pontuação. Lembrando que esses dois já estão lá. Já estão no módulo. Próximo que eu vou gravar vai ser conjunção, tá? Vou colocar lá no módulo. Semana que vem, se Deus quiser, vai estar lá.
Hoje eu vou gravar a gramática básica, lá na matriz. 4 aulas já está programada, eu vou gravar na sequência, tá? Então assistam essas duas aí na sequência. Eu preciso saber a significação das palavras, vocabulário. Faça uma listinha de vocabulário. Peraí, vou jogar um negócio aqui pra vocês. Vou jogar um negócio aqui pra vocês. Estão vendo aí? Estão vendo aí? Estão vendo aí? Estão vendo meu mouse aqui? Agora eu não consigo enxergar para diminuir esse troço. Tem que tirar por aqui. Aí. Ah, menino. Não adiantou nada. Achei. Aqui. Aguenta aí. O que eu ia mostrar para vocês? A pessoa tá com TDAH altíssimo. Ah, primeira. Nossa, meu TDAH tá cada vez pior. Esse site aqui, ó. Estão vendo? Tá vendo aqui, ó? Esses, palavra do dia. As bancas, antigamente ficava um monte. Em algum lugar aqui. Deixa eu minimizar. Aqui. Ele tem, ó, Priberan é o site. E aí ele fica no ladinho aqui, ó, ficam algumas palavras. Hoje só tem uma, mas às vezes ficam umas 10 palavras aqui no cantinho. Comece a estudar essas palavras, porque as bancas têm usado bastante esse vocabulário que está aqui. Quem são essas palavras? As que mais são pesquisadas no Google, eu acho. Eu acho que é mais ou menos isso. E aí as bancas estão utilizando esse vocabulário, tá? Então, valha-se desse recurso que é bem legal. Foi. Agora deixa eu voltar aqui. Pronto. Como é que cai na prova? Olha só, sem alteração dos sentidos do texto, a expressão ainda que poderia ser substituída por desde que. Conjunção, gente, é substituição, é reescrita. O que é o tópico? Olha, reescrita de frases e parágrafos. Então eu vou substituir, olha aqui o tópico, substituição. E ele vai se substituir de modo geral por conjunções, pronomes e vocabulários. Então, tá aqui uma opção. O ainda que é condicional. E este aqui, opa. Ainda que é concessivo. Ele é a mesma coisa que embora. E este aqui é condicional, é a mesma coisa do que o se, ou caso. Caso faça isso, desde que faça isso, ainda que faça, embora que faça. Tá? Então, essa daqui é concessiva e essa daqui é condicional, por isso está errado. Então, entenderam como é que cai? E o último é correspondência oficial, vai ser a última coisa que eu vou colocar no site de vocês, porque isso aqui eu vou ter que aprender para ensinar, porque isso daqui eu ainda não dava aula disso, porque eu tinha um professor só para isso. Como o site agora é meu, vou ter que fazer, né? Mas isso aqui vai ser a última coisa que vai entrar pra gente. Beleza? Então é isso, minha gente. Pontuei para vocês o que mais cai em prova. Pegue esse material, imprima e vá acompanhando o que eu coloquei e aquilo que eu falei. Olha, estude isso aqui, estude isso aqui. Ah, professor, eu não sei nada, eu sou muito ruim com a base. Então assista o português no zero, tirando algumas coisas que eu falei para vocês. Porque tem coisa que não vai servir. Conceito, substantivo. Ai, meu Deus, substantivo comum de 2 gêneros. Você não precisa saber o que é isso. Estude só o comecinho. O que é um substantivo? Pronto, entendi o que é substantivo, já vou para adjetivo. Ai, não preciso estudar grau de adjetivo. Pula, só veja o que é o adjetivo. E depois já vai para morfossintaxe, que já vai lá para o período completo, tá? Gente, é isso. Próxima aula, então, para nós aqui semanal vai ser hifenização. Depois da hifenização, eu vou trazer mais um edital, Banca IBAD, eu acho, que tinham pedido para mim. Vou trazer vários editais esmiuçando esse conteúdo. Quando chegar IBAD e FGV, se preparem, que daí você tem mais conteúdo para estudar. As pessoas reclamam da Banca CESP, mas o conteúdo é desse tamanhozinho, tá? Assistam depois essas aulas de módulos que eu falei para vocês. Já vou colocar lá a hifenização, depois eu vou colocar a conjunção, tá bom? Super beijo, até a próxima.